Olá, bem-vindo à nossa aula de número 11. Nesta aula trabalharemos o teatro. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade e, por meio dele, o homem expressava sentimentos, contava histórias e louvava seus deuses. De tanto observar os animais, o homem acabou conseguindo imitar esses bichos, com o intuito de se aproximar deles sem ser visto numa caçada, por exemplo. Depois, ele ensinava essa caça para seus companheiros, para contar a eles como foi, já que não existia ainda a linguagem como a gente conhece hoje. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que por meio do teatro, em forma de rituais, era possível invocar deuses e forças da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis, ou deixar os desastres naturais bem longe de sua comunidade. O teatro grego. O teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregos, como as dionisíacas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e do teatro. Os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois tinham vontades e humores. Tragédias gregas. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero, eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. Os autores de tragédia grega mais famosos foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Comédia. Na comédia grega, as histórias tinham como objetivo o riso da plateia, representavam situações da vida de forma engraçada e chamavam a esta forma de percepção do cotidiano de sátira. Teatro romano. O teatro romano era violento. A comédia dá lugar à tragédia. Os espetáculos se baseavam em competições entre os romanos e os cristãos, os quais eram sacrificados publicamente. Idade Média. Período de intensa atividade católica. Durante as missas eram representadas passagens da Bíblia, porém as autoridades católicas, com medo da perda do caráter sagrado da missa, proibiram as exibições e as peças foram para as praças públicas. Teatro no Renascimento. Houve o predomínio de espetáculos populares. Teatro italiano no Renascimento. Apresentados nas ruas, com textos improvisados e personagens de destaques, como Arlequim, Pierrot, Colombina, Polichinelo. Teatro britânico. Na Inglaterra, o teatro teve o apoio da Rainha Elizabeth I, que apreciava muito os espetáculos populares. O principal dramaturgo inglês foi Shakespeare, que valorizou em suas peças as emoções, e com isso surge o melodrama. Realismo e naturalismo no teatro. No realismo e naturalismo, o teatro passou a mostrar as realidades burguesas como temas, como a vida social, a financeira, o casamento. Teatro no século XX. No século XX, o teatro evolui e se torna um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Mesmo com a falta de preocupação da reprodução da realidade nos cenários e figurinos, os temas tratados ilustram a realidade social. Atualidade. O teatro de hoje é bem diversificado. Existe a ópera, o teatro de bonecos, os musicais e muito mais. Agora vamos aos exercícios.
1. Leia os enunciados abaixo e responda à questão. 1. Autor que levava no palco a sociedade portuguesa da primeira metade do século XVI, vivenciando, na expressão de Antônio José Saraiva, o reflexo da crise. 2. Atuou na linha do teatro de costumes, associou o burlesco e o cômico em dramas e comédias ao retratar flagrantes da vida brasileira, do campo à cidade. Os enunciados referem-se, respectivamente, aos teatrólogos A. Camilo Castelo Branco e José de Alencar. B. Machado de Assis e Miguel Torga. C. Gil Vicente e Nelson Rodrigues. D. Gil Vicente e Martins Pena. Resposta D. 2. Responda falso ou verdadeiro para as questões sobre os diversos tipos de teatro. A. Mímica é uma das formas de comunicação humana, normalmente conhecida como a arte de exprimir os pensamentos e ou sentimentos, por meio de gestos, dentro das artes cênicas. B. O circo não pode ser relacionado à arte de dramatizar, pois ele representa um tipo de apresentação feita por artistas como malabaristas, palhaços, acrobatas, entre outros, normalmente uma série de atos coreografados a músicas. Resposta: A. Verdadeiro. B. Falso. Justamente por essas características, o circo está relacionado à arte de dramatizar, alegrar e entreter. Muito bem, pessoal, mais uma aula concluída. Parabéns!